Já estamos de volta com Política Cruzada. A gente está recebendo hoje o secretário de Obras de Uberlândia, Fernando Nascimento, para fazer uma geral, né? Já que durante toda a semana a gente mostrou imagens também que a gente continua mostrando durante essa entrevista, mostrando a situação da malha viária de Uberlândia, que está verdadeiramente muito ruim, começou a ser recapeado, ou a operação Tapa Buracos começou essa semana que passou, e a gente espera que São Pedro dê uma trégua e a gente tenha pelos próximos dias melhores de sol para continuar esse serviço. Secretário, a gente ainda falava no bloco anterior sobre planejamento. O senhor me disse agora, porque não tinha ficado de forma muito clara, o senhor até brincou comigo dizendo que também não tinha tempo para poder explicar com essa qualidade toda a informação. Demonstrou que Uberlândia tem um certo planejamento, então, para essas questões. Aí agora eu vou para a parte política, não sei se o senhor vai querer gostar de falar sobre isso, mas se agora nós temos alinhados o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, era mais que a hora precisa para ter a liberação desses recursos. Está faltando o quê, secretário, na opinião do senhor? Eu acho que está faltando dinheiro. Nós estamos vendo o dia a dia, nós estamos observando uma queda constante na arrecadação. Não é afeta a minha pasta exclusivamente, mas nós temos todas as informações, elas são recorrentes. Hoje, a nível de informação, qualquer acesso que a gente tem à mídia, a gente entende isso. Quer dizer, hoje falta porque existe uma queda de arrecadação. Não vamos discutir o mérito, que não cabe esse assunto. Mas existe uma queda real de arrecadação que tem dificultado o Estado e a União atender suas próprias demandas. Se eles têm dificuldade para atender as suas próprias demandas, evidentemente que o recurso será repassado aos municípios com uma situação muito mais regrada, muito mais contida, porque nós estamos enfrentando essa dificuldade. Esse alinhamento político, evidentemente, ele trouxe para nós algum conforto, porque facilitou algumas coisas. Eu acredito que se não fosse esse alinhamento, com certeza teríamos dificuldades maiores do que a que estamos tendo. Mas ainda assim é insuficiente o que nós temos para poder fazer essa situação de trazermos a solução para essa situação que nós precisamos, que nós estamos falando que é da pavimentação antiga no município. Essa é a grande dificuldade. Chegou para a gente uma informação, secretário, inclusive eu estou trazendo ela aqui pela primeira vez, de que essa mesma falta de recursos que o senhor citou aí, teria inviabilizado um trabalho de operação Tapa Buracos mais eficiente, se é que eu posso chamar de eficiência. Chegou para a gente a informação que nos anos anteriores, 9 equipes trabalhavam no serviço de Tapa Buracos no município. E que a atual empresa, eu não vou revelar o nome porque não cabe aqui, mas a atual empresa que presta serviço para o município teria retirado parte dessas equipes por falta de pagamento. Na operação de 2014 para 2015, que seriam de 8 milhões de reais, essa empresa teria recebido só 1,2 milhão até agora. O que há de verdade nisso, secretário, e o que há de mentira? Observe o seguinte, o ano passado, durante o período chuvoso, nós chegamos a ter 8, 9 equipes, não é na gestão anterior, não. Na gestão anterior também ocorreu isso. É um processo normal, a gente tem acompanhado isso ao longo do tempo. Também houve, nas gestões anteriores, também houve um esforço tremendo nessa dificuldade. Todos nós que conhecemos o município de Uberlândia, estamos militando nessa área e conhecemos profundamente, sabemos que isso daí realmente é um problema grave. Foi gasto nos anos anteriores, nada muito diferente do que nós estamos fazendo hoje. 8 milhões de reais. Quer dizer, isso varia porque em função da época, em função da arrecadação, mas 5, 6, 7, 8 milhões, dependendo, né? 3 milhões, 4 milhões, dependendo do prazo. Mas nós tivemos, na nossa gestão já, no prefeito Gilmar Machado, houve no ano passado momentos que tinha 7, 8, 10 equipes trabalhando. Nós vamos chegar nisso lá. É que não adianta, neste momento que nós estamos tendo chuva recorrente, nós colocarmos um grande fluxo de empresas trabalhando, sendo que pode chover durante 10, 15 dias seguidos. Se nós tivermos um momento de contenção de chuvas, nós podemos atrair. Nós não temos hoje restrição orçamentária para isso. O aspecto de pagamento, que às vezes as pessoas confundem, porque existem algumas dificuldades, por exemplo, para se fechar o processo, de aparecer uma medição, que essa medição circule, problemas de dotação orçamentária, alguns ajustes precisam ser feitos. Mas nós estamos hoje trabalhando para regularizar todas as dificuldades financeiras que existem e não existe essa dificuldade hoje de termos menos equipe porque deixou de pagar ou não deixou de pagar. O que ocorre no município de Uberlândia foi muito claro que nós tivemos nessa ocasião. Durante o mês de janeiro do ano passado, todos nós conhecemos, choveu 125 milímetros. Esse mês de janeiro, até agora, já choveu mais de 400 milímetros. Há muito tempo nós não vimos em Uberlândia uma chuva ininterrupta ao longo de 15 dias. É engraçado isso. Isso traz um grave problema. Lembrando bem o seguinte, que a operação Tapa Buraco, ela permanece durante o ano todo. E esse ano nós fizemos um trabalho durante o ano que nós imaginamos que era o possível. Nós fizemos um trabalho até mais
amplo do que deveríamos, quer dizer, não só tapando o buraco, mas fazendo algumas situações de proteção mais ampla, os pequenos panos de recato para proteger as situações mais graves. O problema é que a chuva foi atípica, nós pedimos essa chuva, nós precisávamos dessa chuva. Os reservatórios estão aí agradecendo isso. Por outro lado, vem um outro custo que a gente realmente vai ter que assumir, vai ter que resolver. Quando o senhor fala pano de recapeamento, o senhor fala é porque se faz um trabalho praticamente naquele local, na via inteira, é isso? É porque o que ocorre? Se você for em alguns pontos, você vai verificar que você pega uma pista, está ampla, está bonitinha, está legal, tem um buraco isolado. Principalmente algumas baixadas, onde o acúmulo de água de chuva é maior por sobre a pista, ele demora mais tempo para ser escoado. Então você tem uma fragmentação do pavimento mais ampla. Quer dizer, aquela deteriorado amplamente ali. Por quê? Porque a água infiltrou naquele ponto e avançou sobre a base do pavimento, sobre a estrutura do pavimento. Então, faz-se operação tapa-buraco neste buraco que eu estou vendo e nós teremos um imediatamente ao lado aberto, porque a estrutura do pavimento daquela situação está comprometida. Então, nós fizemos o quê? Um pequeno recapeamento, conduzido mesmo que manualmente, para proteger uma extensão maior, para evitar esta infiltração de água, que em suma é ela que leva ao aparecimento do buraco, ao surgimento do buraco. Quando nós fazemos, o buraco nasce pequenininho, né? Ele está miudinho, você passa lá hoje, ele está pequeno. A água infiltra, contamina a base. O carro passa sobre ela com pneu, existe o efeito bombeamento, expulsa a água com material granular. E imediatamente, 2, 3, 4 dias, nós vamos ter lá um buraco com 30, 40, 50 centímetros de diâmetro, em função dessa situação. Então, o que nós fizemos? Nós atacamos durante o ano todo e fizemos esse trabalho. Melhorou. Talvez, se nós não tivéssemos tomado esse cuidado, a situação hoje poderia estar até mais grave do que se encontra. Mas nós notamos que, aonde nós fizemos essa situação, a coisa melhorou um pouquinho, né? Trouxe mais alívio. Tá, mas nessa questão aqui da empresa, então não há nenhum débito com essa empresa? Há débito, sim, nós estamos conduzindo para pagar. Mas hoje na tesouraria, o que tinha na tesouraria está rigorosamente pago. Tá. E com relação a isso, as equipes vão aumentar na medida do serviço sem dúvida. Que houver uma trégua? Hoje nós estamos trabalhando com essas equipes, o DEMAI também estava dependendo de uma assinatura de um contrato, está entrando com a equipe, hoje já teve equipe do DEMAI, durante a semana teve e hoje está se preparando para, a partir de amanhã, na segunda-feira, nós já temos mais 2 ou 3 equipes também do DEMAI para fazer o reparo das situações de recomposição das valas do DEMAI também, que melhorar esse aspecto geral. Esse serviço também, secretário, precisa melhorar um pouco, esse que é feito pelo DEMAI, e aí o puxão de orelha vai aqui para o secretário Orlando, para o diretor Orlando, né, o diretor-geral, porque a equipe vai lá, quer dizer, permite-se fazer a abertura para fazer a ligação de água e de esgoto e depois não se faz a devida compactação. Chega, dá uma geralzinha, coloca o asfalto, depois vira ali uma depressão. E isso é comum, a gente pode ter uma série de locais com que nós passamos aqui, que esses locais estão com essa depressão. Por quê? Porque não foi compactado, já que tirou a terra, descompactou e não compactou novamente para jogar o asfalto. E aí fica essa série de depressões que a gente vê aí. O serviço poderia ser melhorado. Sei que não é da pasta do senhor, mas vocês conversam. Nós tratamos sempre dessas dificuldades. Precisa tratar dessa dificuldade, sim, para a gente ter uma garantia melhor. Secretário, outra coisa que eu vou perguntar para o senhor é sobre a Rondon Pacheco. Esse é um exemplo que a gente tem. A Rondon foi recapeado, o serviço deve ter algo em torno de 3 anos, talvez 4 anos, né? Não tenho visto buraco na Rondon. Pontuais, muito pouca incidência, perfeito. Porque o ônibus não roda lá? Ou porque o trabalho de lá foi feito nessa condição que a gente discutiu anteriormente? Foi feita uma compactação boa, uma base, uma subbase e uma capa asfáltica boa. O que é a característica da Rondon que diferencia ela dos outros pavimentos da cidade? A Rondon já tinha estrutura de pavimento, desde que foi concebida, a estrutura existente já proposta para um tráfego pesado, um tráfego de grande incidência, que já sabiam que isso ia ocorrer mesmo, desde a época que foi feito. Então ela foi bem projetada, bem executada. Com a repaginação da Rondon, com a retirada dos canteiros laterais, então fez-se o preenchimento daqueles pontos que existia, com a estrutura de base que comportava a mesma situação anterior, e foi feito um recapeamento sobre toda a via. Esse recapeamento é o que nós precisamos fazer nas vias outras. A partir do momento que isso é feito, muito melhor a situação se preservará. Então a Rondon, ela está hoje recapeada, bem conduzida, bem mantida, com escoamento de água atendendo relativamente bem o processo, quer dizer, a água saindo rapidamente da pista, ela melhora essa condição de deterioração do pavimento e funciona. Então é o que nós propusemos. Nós fizemos na José Andrés Gassani, em 2013, nós fizemos um recapeamento de uma grande parte da avenida, está perfeito, você vai passar lá, está perfeito. Porque a estrutura do pavimento ficou preservada.
A Rondon é essa característica, quer dizer, aonde foi feito, ela passa a ter a característica de um pavimento novo, revitalizado. E estruturalmente melhor, porque eu coloquei uma camada de produto que é muito mais resistente à deformação do que pura e simplesmente a própria base granular, a base de cascalho que nós estamos usualmente falando. Então isso se encaixa naquela conversa que a gente falou lá atrás, por assimilação das observações feitas pelo Tribunal de Contas. Um pavimento, uma via, quando ela é bem estruturada, ela tem suporte. Sim, e observa o seguinte, nós estamos falando de via de 30, 40 anos. Se nós formos nessas vias, qualquer delas, uma boa recuperação, um recapeamento bem feito, executado dentro das técnicas, que é o que a gente se propõe sempre, ele preservará essa característica. Nós teremos essa condição também prolongada para todo o tempo. E nós temos que entender isso, que alguns pavimentos de Uberlândia foram projetados e concebidos e executados na época que a solicitação era muito menor, que hoje não caberia. Hoje nós estamos estruturalmente exigindo um projeto de pavimento muito mais contemplando esse trânsito atual do que era no passado. Então, o que se estima? Que esses pavimentos novos tenham uma vida útil bastante preponderante, que possa trazer tranquilidade para o município e para o munícipe. O que diferencia a Rondon Pacheco da Nicomedes, por exemplo? Por que a Nicomedes está aquele queijo suíço e a Rondon está Vamos fazer uma observação. Nicomedes. Aonde nós temos grave problema na Nicomedes, você é testemunha. Do DEMAI até na Rondon Pacheco. Foi justamente o primeiro trecho que foi concebido da pista, onde a demanda era muito menor naquela ocasião, e o pavimento tem uma estrutura de pavimento, a resistência estrutural dele foi menos solicitado na época. Quando foi feito o prolongamento do DEMAI até lá no trevo da rodovia do anel viário, já foi outra solicitação com outro mundo de solicitação. Então o pavimento lá, se hoje não tem grandes problemas lá, tem pontuais, um buraco ou outro. Mas não é a mesma situação que nós estamos vivendo entre da posição do DEMAI até na Rondon Pacheco. O que fazer então, secretário, para a gente ter uma situação mais tranquila com relação a essas vias? Assim, se a gente for citar essas vias onde passam ônibus, por quê? Daqui a pouco as empresas de ônibus vão reclamar que a estrutura do ônibus está ruim, porque estourou o pneu demais, a suspensão ficou ruim e vão querer elevar a tarifa. Então o cidadão já não está conseguindo pagar as suas contas todas, vão sofrer com aumento de tarifa. A empresa, com razão, vai reclamar que a estrutura dos veículos dela não estão adequados. Então, assim, volta naquele ciclo vicioso que a gente falou lá do início da nossa entrevista. O grande detalhe é esse. O que nós temos que fazer? Contemporizar esse assunto. Qual que é a capacidade de investimento do município com a necessidade de tentar ajustar da melhor maneira possível. Hoje nós temos tentado, por exemplo, na concepção do corredor de ônibus da Sigismundo Pereira, que é uma concepção nova, nós adotamos um outro critério. Na plataforma, de frente à plataforma de parada do ônibus, que na João Naves de Ávila ele é em pavimento flexível, ele é em asfalto, na Sigismundo Pereira ele é em concreto, porque naquele ponto a solicitação é muito grande. E com uma espessura boa. Porque existe uma frenagem muito forte, existe um arranque muito forte. Um peso que fica ali do existe um peso estático mantido naquela posição. Em alguns momentos, inclusive, infiltração de água na ligação entre a estrutura da estação e do pavimento, que essa infiltração de água vai deteriorar no pavimento granular, na base granular, que no caso da Sigismundo Pereira nós trabalhamos para eliminar esse processo. Então, são situações que nós estamos trabalhando e verificando, olha, aqui não funcionou bem. O que nós podemos fazer tecnicamente para resolvermos esse assunto e evitar que isso volte a ocorrer? É esse o trabalho e essa dedicação que nós temos. Então, esse tipo de ação, a cada momento, vai melhorar a situação. Nós teremos, por exemplo, uma situação que nós podemos conceber. A Sigismundo Pereira, por exemplo, nós vamos recompor o processo todo e ela será toda recapeada. Ela será toda recapeada. Então nós vamos ter na Sigismundo Pereira o que nós temos hoje, acompanhamos hoje na Rondon Pacheco. Uma característica boa do pavimento. Bom, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, secretário, em quanto tempo o senhor espera resolver essas questões de tapar esses buracos todos? A gente pode dar um prazo para o telespectador aqui que está acompanhando, o pessoal que já não dá conta mais de desviar de tanto buraco? Nós já estamos atuando, a comunidade já percebeu que nós estamos atuando. O que vai ocorrer? Nós dependemos da condição climática para isso. A dedicação toda está depositada. Nós estamos fazendo com toda a premissa possível. Agora, vai depender justamente da intensidade da chuva e da sua periodicidade.
Se nós tivermos o tempo, mesmo que esporadicamente, ele de maneira estável, como nós estamos vivendo, tivemos a partir de terça-feira para cá, alguns dias, alguns momentos de sol, nós poderemos trabalhar. Vamos esperar que a partir de amanhã a gente tenha condições também climáticas favoráveis, porque nós ainda não encerramos o período chuvoso. A meteorologia está dizendo, olha, fevereiro vai chover muito e março vai chover muito. Nós estamos aí garantidos que isso vai ocorrer. Então nós precisamos de tempo. Então, observa bem, nós ainda vamos enfrentar uma dificuldade para fevereiro, vamos enfrentar uma dificuldade para março, e a partir de abril nós começamos a ganhar essa guerra, dominar esse assunto. O que é premente que as pessoas têm que entender? É uma regra básica de trânsito. Choveu, reduz a velocidade. Problemas na pista, reduz a velocidade. Aguarde uma distância maior do veículo da frente. Não se distrai com o celular, não se distrai com o rádio, com a pessoa do lado com a qual você está conversando. Preste atenção na pista, nós vamos evitar uma série de problemas. Mas tem umas situações que não dá, secretária. A da João Naves, na semana que passou, foi difícil. Um motociclista, caiu num buraco que estava tampado pela água e projetou ele para fora. Me parece que a situação foi essa, ou o ônibus teria projetado água nele, ele perdeu o equilíbrio. Quer dizer, foi algo referente a um buraco. Por mais cuidado que se tenha, quando você é surpreendido, a não ser que não ande na chuva, aí não tem jeito. Né? Mas eu acredito que a redução da velocidade e esses cuidados que nós estamos propondo, que a legislação de trânsito, que a lei de trânsito propõe, já melhoraria muito. Quando a gente passa pelas vias públicas, apesar dos buracos, nós temos que ver que existe muito excessos. Velocidades recorrentes, proximidade muito intensa do carro da frente. Não que isso seja a culpa do processo. O que nós estamos propondo é que as pessoas se acautelem, que será benéfico para todos. Até porque esse tanto de problema pode gerar ações contra o município a pedido de indenizações de pneu estourado, roda quebrada, uma série de coisas. Uma série de detalhes. E, de qualquer maneira, não é o que nós queremos para a comunidade, não é o que nós queremos. Pode ser um custo duplo para o município. Nós achamos que as pessoas podem tomar um certo cuidado até para preservar, porque tem nesse aspecto, além de preservar o patrimônio, o mais importante é preservar a vida. Esse é o que é importante. E nos cabe trabalhar, e estamos trabalhando, para garantir a trafegabilidade com segurança, para que o usuário da via tenha tranquilidade no seu deslocamento. Mas, no momento crítico, é necessário o envolvimento de todas as pessoas nesse assunto. Parou de chover, em quanto tempo o senhor acredita que resolve? 15 dias? Eu acredito que nós vamos levar 30, 60 dias. 60 dias. Parou de chover 60 dies. Muito tempo, hein, secretário? Mas observa bem, à medida que nós fomos rescaldando o processo, as vias de mais intensidade começam a ter conforto. Nós vamos ter alguns problemas pontuais em vias mais afastadas, em vias dos bairros, com a situação menos constrangedora. Tá certo. Nosso tempo acabou, secretário. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu espero que o senhor consiga vencer essa briga contra os buracos, porque meu veículo, por exemplo, já não aguenta de suspensão. Tem que tomar uma providência. Nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando para isso. Então tá bom. Política Cruzada de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana com mais um assunto relevante que possa envolver o seu dia a dia. Você que anda de carro, você que anda de ônibus, de qualquer jeito está sendo prejudicado por essa situação. E o município prometeu que vai se debruçar sobre o problema para resolver o mais rápido possível. Vamos aguardar. Até a semana que vem.